Para Silmar César Miller e os destaques do agro. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, temos aí um novo ataque de Israel a Gaza e a coisa que parecia estar andando a caminho de uma solução agora desanda de novo, né? Que nem bolo quando não dá liga, maionese quando não dá liga. Esse é o problema, mais uma vez. Dor de cabeça nova para o presidente americano Donald Trump, que está tentando conseguir paz com a Rússia lá, com a invasão da Ucrânia. E agora surge um novo fronte lá de complicações aí, que vai ser complicadíssimo para ele resolver. Tavinho, mas vamos lá, antes da gente continuar a conversa, dar uma rápida aqui revisão de como é que está o mercado nesse final de manhã de terça-feira. Dólar operando com leve alta de 0,1%. Ontem caiu muito, caiu abaixo de 5,70, uma queda fortíssima. Continua abaixo de 5,70, está 5,69 nesse momento. E o índice Bovespa na B3 com pequena queda de 0,1%. Mercado de commodities, petróleo com alta de 0,6%, 71 dólares e 40 a cotação, do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso. Mercado de commodities agrícolas com Bolsa de Chicago mostrando muita volatilidade, sobe e desce nessa manhã. Soja agora subindo um pouquinho, 0,3%. O milho abriu em alta, agora cai 0,5%. O trigo segue em alta, alta moderada de 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o algodão cai 0,4%, o açúcar subiu bastante ontem, hoje um pequeno desconto aqui de 0,2%. Mas os preços continuam bastante elevados, muita preocupação com a safra de cana da Índia, muito prejudicada por falta de chuvas. A Índia é uma concorrente importante do Brasil no mercado internacional, então é uma situação que favorece o açúcar brasileiro. Café em Nova York, o café arábica subindo, 0,6%. Robusta em Londres também com alta, 0,3%. Então, esse é o retrato dos principais mercados nessa manhã de terça-feira, tá vendo? Ok, vamos acompanhando aí então, porque devemos ter consequências maiores aí em função do novo ataque de Israel lá a Gaza. Vamos acompanhar, qualquer novidade nós trazemos. Bem, o governo quer aumentar a mistura de álcool na gasolina para tentar diminuir os preços nas bombas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que aumentar o percentual de 27% para 30% pode estimular a produção nacional do etanol e fazer o país depender menos da importação da gasolina. O anúncio foi feito durante evento para apresentar o resultado dos testes de eficiência e emissão da mistura E30. A mudança ainda depende de aprovação do Conselho Nacional de Política Energética, que reúne 17 ministros. Segundo Alexandre, a proposta será encaminhada a qualquer momento para a decisão do Congresso. O ministro garantiu que não há chances do etanol concorrer com alimentos e que a prioridade do presidente Lula sempre será a produção dos mesmos. O etanol não compete com alimentos. A gente tem produção de cana-de-açúcar aí para fazer açúcar de monte e fazer etanol de monte. A verdade é que essa política de mistura, ela deveria, segundo o que eu ouço de alguns especialistas, deveria ser melhor definida e deveria ser encaminhada, porque ela implica no aumento da produção e em mudanças nas plantas e também nos planos e no planejamento das empresas. Opa, agora o negócio vai para 15%, opa, vai para 20%, opa, em quanto tempo? Ah, daqui a 2 anos. Aí implica no investimento, porque as empresas fazem planejamento e aprovam orçamentos, diferente da administração brasileira, onde os nossos parlamentares não aprovam um orçamento que é fundamental para você poder tocar a carroça em frente. Né, Silmar? Bom, tá bem, primeiro, é só teste por enquanto, né? Ou seja, a prova viabilidade técnica de aumento da mistura de 27% para 30% de etanol à gasolina. Então, tecnicamente está aprovado, agora sim, vem todo um trâmite novo, que é o encaminhamento disso para quem decide, o Conselho Nacional, aí, seja quem for, ou seja, o governo em si, os órgãos superiores, que decidem se vão em frente ou não e a partir de quando entra em vigor a medida. Possivelmente não de forma imediata, possivelmente só a partir do ano que vem, se isso for aprovado. De qualquer forma, é uma boa notícia, isso
passa a permitir uma absorção maior do nosso combustível nacional aqui, que é o etanol, e isso diminui a necessidade de importações de gasolina ou do próprio petróleo, ou seja, diminuímos nossos gastos com importações, com a produção interna e, além disso, podemos aumentar nossas exportações de etanol. Tem muitos países aí que estão começando a utilizar também cada vez mais etanol em mistura com a gasolina. Isso vale para a Índia, vale para vários outros países, para os Estados Unidos. Então, é uma tendência global aqui. O Brasil pode se beneficiar bastante disso. Produz bastante cana. O consumo de açúcar no mundo tem uma tendência de queda no futuro próximo, por questões de saúde, etc. Portanto, o aproveitamento da cana começa a ter mais dependência da produção de etanol. E lembrando que o Brasil também produz etanol de milho, ou seja, tem uma ampla gama de matérias-primas que o Brasil produz em abundância, que tem condições de suprir aqui totalmente a nossa necessidade de combustível aqui no Brasil, sem necessidade de importações. Agora, está faltando um pouco mais de coerência na política do governo com relação aos biocombustíveis. Ao mesmo tempo em que tem interesse em fomentar o maior uso de etanol, está cerceando aqui o aumento da mistura de biodiesel ao óleo diesel, quer dizer, o óleo produzido a partir da agricultura, a partir da soja, por exemplo, e outros derivados aqui, inclusive da pecuária. Recentemente nós tivemos aqui o adiamento do aumento da mistura de 14% para 15% do biodiesel ao diesel. Foi uma frustração para quem investiu, acreditou na política do governo de biocombustíveis, investiu em aumento da capacidade de produção e se vê frustrado agora com esse adiamento, não se sabe até quando também. Porque, na verdade, o problema do biodiesel não se resolve. O do etanol, tudo bem, os carros andam a 100% etanol, mas no biodiesel também. O Grupo Maggi, por exemplo, já tem uma frota operando com 100% biodiesel. JBS também trabalha com alguma parte da sua frota. Enfim, eu não entendo por que o governo cerceia tanto essa política do biodiesel. Você saberia me dizer por quê? O que houve aqui foi uma coisa que não tem muito cabimento, aquela ideia de que o aumento da mistura ia aumentar o preço do óleo de soja no supermercado, prejudicando o consumidor. Não tem nada a ver. Uma coisa não estamos aí colhendo uma safra recorde de soja, tem óleo à vontade para os dois tipos de uso. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi o argumento usado para o adiamento aqui do aumento da mistura de biodiesel e gasolina, que era a inflação do óleo de soja. Nada a ver. No ano passado, numa entrevista aqui com alguém do setor de soja, foi dito pelo entrevistado que nós tínhamos soja suficiente para produzir óleo para todo mundo, que não ia aumentar preço nenhum e que podia aumentar a mistura do biodiesel. Enfim, vamos lá. Os Estados Unidos relataram ontem o primeiro surto da gripe aviária mortal H7N9 em uma granja avícola. Primeiro surto da cepa desde 2017. O vírus foi detectado numa fazenda no estado de Mississippi, região sudeste dos Estados Unidos, com 47.654 frangos de corte comerciais, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do país norte-americano está conduzindo uma investigação epidemiológica abrangente. O despovoamento do local afetado está em processo. A influenza aviária altamente patogênica, a H7N9, demonstrou ter uma taxa de mortalidade muito maior do que a atual cepa enfrentada pelo país neste mês. A H5N1, responsável por infectar humanos e por elevar o preço dos ovos, que atingiu níveis recordes. A H7N9 matou 616 pessoas, ou 39%, dos 1.598 infectados em todo o mundo, desde que foi descoberta em 2013. Bem, do ponto de vista da doença, os vírus eles estão em constante evolução, eles são mutantes. Então, novas vacinas têm que ser criadas, etc. e tal. Mais um caso aí, e isso influencia diretamente no preço de mercado. Agora, louve-se aí, diga-se de passagem, a qualidade da sanidade das aves no Brasil, né? Porque nós passamos liso por tudo isso aí. É um trabalho muito bem feito. Sem dúvida, Davi. Bom, os Estados Unidos realmente estão com um problema seríssimo, né? Veja de longe, já. Primeiro afetando a produção de ovos, tanto que os Estados Unidos viraram importadores de ovos, inclusive aqui do Brasil, a gente tem acompanhado isso aí. Falta ovos nos supermercados dos Estados Unidos, uma coisa nunca vista, e também é feito dessa gripe aviária, né? Que tem provocado aqui
mortandade de aves, consequentemente inutilização também dessas aves como poedeiras, né, para a produção de ovos. E isso cada vez mais agora afeta também a própria produção de carne, né, de aves para o consumo interno dos Estados Unidos e para a exportação. A eliminação de plantéis inteiros aqui são obrigatórios por conta dessa situação. E isso, claro, acaba criando oportunidades para o setor avícola brasileiro. O Brasil é o maior exportador mundial, com os Estados Unidos são os nossos maiores concorrentes nesse mercado, são grandes exportadores também, e agora estão tendo problemas, inclusive com a necessidade de importar ovos aqui do Brasil. Então, isso abre oportunidades para a avicultura brasileira a aumentar sua presença em mercados que eram atendidos pelos Estados Unidos. Então, são oportunidades muito boas que se abrem. Nós estamos aí no início do ano, exportações de carne de ave já vem crescendo ao natural, portanto, agora uma tendência de crescer ainda mais por conta dessa situação, claro que ninguém quer, mas que acontece nos Estados Unidos, consequentemente, pode favorecer o Brasil. Agora, é importante aqui que os nossos cuidados sanitários também aumentem por conta do agravamento dessa situação, o surgimento dessas novas cepas da doença, que são bem mais letais, inclusive para humanos, né, também. Gente, isso me faz lembrar um pouco um caso, não tem nada a ver, mas tem, porque é problema de infectologia. O caso recente da morte do ator Gene Hackman e da sua esposa, uma pianista muito conhecida, onde ela aparentemente foi vítima do hantavírus, que é transmitido aí por roedores selvagens. É um vírus, o hantavírus transmitido por roedores selvagens. Agora, não chega um laudo final sobre. Uma hora ela morreu antes, outra hora ela morreu muito mais antes. O cachorro parece que morreu de sede e falta de comida muito antes deles. Os corpos foram encontrados na casa. O que era lá? Uma câmara conservadora, câmara fria, a casa deles? Porque as pessoas morreram um mês lá e ficaram lá. Enfim, esses problemas de vírus, nós tivemos muitos casos de hantavírus aqui no Brasil, inclusive com centenas de mortes no ano passado. Isso é um problema mundial. Mas o vírus não tem jeito. Agora, chama atenção o nó que foi dado nesse caso aí, porque ninguém consegue definir exatamente a data da morte dos dois. Eu estava ouvindo agora, ainda no carro. Mistérios. Escuta. Mistério, parece um novo aí do nosso Hackman. Grande Gene Hackman. E o governo federal anunciou um reforço no orçamento da Conab para conter a inflação dos alimentos. A ideia é que a companhia compre produtos agrícolas para o fortalecimento dos estoques reguladores acima do preço. A Companhia Nacional de Abastecimento defende que a formação de estoques reguladores pode ajudar a combater a inflação de alimentos, com impacto nos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Neste ano, a Conab terá 350 milhões a mais no orçamento para a compra de alimentos. Nós temos uma prioridade que é o milho, que foi a primeira ação de volta dos estoques públicos em 2023. Temos ainda milho em estoque, porque o milho é a principal ração de proteína para os animais. A gente garantindo o alimento para os animais é a possibilidade também do ovo, da carne, do leite, que são fruto de uma boa ração animal. E o milho ele é fundamental. Além do milho, nós queremos botar farelo de soja, caroço de algodão, o sorgo e outros produtos que são importantes para a proteína animal. Então o milho é uma prioridade, o arroz é uma prioridade. No projeto do orçamento para este ano, ainda não votado no Congresso, a verba para a formação de estoques é de mais de 189 milhões de reais. Para o governo federal, a medida irá reduzir o impacto dos altos preços dos alimentos em todo o país. O presidente da Conab, Edgar Preto, falou da importância de novos investimentos em formação de estoques públicos. Eu disse ao presidente, para fazer estoques públicos precisa de duas questões básicas: ter o que comprar e ter aonde guardar. É uma questão estrutural, nós passamos por um período importante, onde faltou incentivo de viabilidade econômica para quem optar em produzir alimentos, e neste momento muitos pequenos agricultores, médios agricultores, para se viabilizar economicamente, também migraram para a monocultura de exportação, que é muito importante para o nosso país, é importante para a economia, mas nós temos que ter uma preocupação muito importante sobre o nosso abastecimento interno.
Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, assim como em outros países desenvolvidos, o Brasil trabalha em políticas públicas para evitar o aumento excessivo de produtos alimentícios. Porque quando o preço aumenta, você pode, com esse estoque, ajudar a acalmar os preços e os preços caberem no bolso do povo, né? O Brasil tem alimentos que são decisivos, como é o arroz e o feijão, né? E é por isso que a Conab voltou a fazer estoques de alimentos. Para o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, a medida do governo pode não ser suficiente para atender todas as aquisições de produtos. Dessa vez é um sistema diferente, por isso que estamos aguardando que o Congresso Brasileiro aprove, que seria pagar o preço de mercado para formar estoques e atender a necessidade que uma parte da população tem e uma dificuldade que uma parte da população tem de acessar os alimentos. Então, é uma situação diferente. Agora, quanto de recursos? 300 milhões daria para 1.600.000 sacos de feijão, e vão ser 350 milhões para comprar milho, arroz e feijão. O economista da FGV Agro, Felipe Serigati, avalia que, embora a iniciativa da Conab possa reduzir os preços para a população, a medida da companhia pode impactar as exportações de produtos para outros países. Em geral, essa política de estoque regulador, até mesmo aqui no Brasil, é utilizada para sustentar o preço junto ao produtor. Então, supor o preço do milho numa determinada região fica operando um patamar muito baixo, bem abaixo dos seus custos unitários de produção, e aí entra ali algum instrumento de política pública, entre eles o regulador, para tentar criar sustentação desse preço para viabilizar essa produção, viabilizar ali, né, a margem, ou pelo menos reduzir o prejuízo desse produtor. Mas isso não tem nada a ver com o preço pago, né, pelo consumidor ali no final, né, na ponta final da cadeia. Tem produtos que não há estoque regulador no mundo que resolva. Foi em Diamantina, onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina... É uma música do Stanislau Ponte Preta que hoje não poderia nem mais ter esse título, né, que se chama Samba do Crioulo Doido, né, porque era um negócio sem pé e sem cabeça. Garantir preço mínimo, comprar produto preço mínimo é para garantir lá na fonte, para o produtor. Não é para baixar o preço do produto para o mercado. Tudo bem, é um novo conceito de política, como foi dito pelo presidente lá do Instituto de Pulses. Agora não adianta mais, Inês é morta. O Bortoleto termina a corrida em último lugar, aí no meio da prova ele fala para os mecânicos, vocês colocaram aquele aditivo XYZ? Aí os mecânicos falam, não colocamos. Se tivessem colocado, eu não estaria em último, estaria em terceiro. Mas agora é só na próxima corrida. Vai sair atrás do boi no pasto agora, vai comprar o quê? E foi uma aula de nada nas explicações. Enfim, diga-se, Marcos. Bom, a política de estoques reguladores, o nome é esse, estoques reguladores de mercado. Em si não é uma ideia, é importante ter estoques, como o nome diz, são reguladores de oferta e demanda, eles têm a função de proteger o produtor quando os preços ficam abaixo do chamado preço mínimo oficial de garantia, existe uma política de garantia dos preços no Brasil, então precisa ter a formação de estoque quando o preço cai abaixo do custo de produção para o produtor. Então, é uma forma de proteger o produtor, que é importante, ele garantir o abastecimento. Por outro lado, feito o estoque, ele também tem a função de, em momentos de crise, de alta muito forte dos preços, entrar no mercado como uma forma de regular também, amortecer um pouquinho a alta excessiva de preço no mercado. Só que toda essa situação aqui, em primeiro lugar, não foi aprovado sequer o orçamento desse ano ainda, que devia ter sido aprovado lá em novembro, dezembro do ano passado. Nós estamos aí nos encaminhando para o mês de abril e nada ainda. Ou seja, o governo não tem esse dinheiro aí para formar estoque nenhum, né? Não são as migalhas que restaram do ano passado. Então, por enquanto, nada. E, enquanto isso, os preços já começaram a cair. No caso do arroz e feijão, o arroz já está batendo lá no custo de produção, né? E o produtor preocupado já porque o preço caiu demais, por conta do próprio aumento natural da oferta. Produtores aumentaram a produção está sendo colhida nesse momento, a pressão da entrada do produto novo no mercado já está derrubando os preços. É o mesmo caso do feijão.
tem feijão na praça, os preços já caíram. Então, o prato básico do Brasil, arroz e feijão, já está resolvido, não precisa formar estoque nenhum. Milho é uma forma de atender principalmente avicultores do Nordeste, por exemplo, sem, não tem situação de seca por lá, então é bom ter um estoquezinho de vez em quando. O Brasil tem uma produção grande de milho, então também é bem-vindo esse tipo de iniciativa. O problema realmente é falta de dinheiro e o atraso na definição, até por conta disso. Está chegando tarde demais essa ideia de formar estoque no momento em que a situação, o próprio mercado já está resolvendo ao natural a situação aqui de regular a oferta e a demanda. O que falta ainda é café não tem muito o que formar estoque, a situação é bastante diferente, e também não é um produto de primeiríssima necessidade, como é um arroz e feijão, por exemplo. Então, o que sobrou? Carne bovina já está começando a diminuir também a natural do preço, porque os preços do boi estão se ajustando aqui a uma realidade de maior oferta nesse momento. Portanto, agora já está um pouco tarde para falar em formação de estoque, até porque dinheiro não tem. Porque não tem dinheiro e, como você bem disse, política de formação de estoque. Tem que ter continuidade, tem que ter sempre um estoque mínimo lá, ou alguma coisa para você socorrer e aumentar dentro da necessidade. Sair correndo atrás do boi no pasto, nessa hora, como você mesmo disse, é mais uma medida aí. Tudo bem, se isso for adotado, se isso tiver continuidade, é um negócio bacana, é um negócio legal. Sei lá, daqui a um ano a gente tem esse problema novamente, que agora, como você mesmo disse e tem dito, e nós estamos observando, os preços já vêm caindo dos alimentos e vão cair, mas nós podemos ter um problema num futuro próximo. Então, se você tiver os estoques reguladores, a política é boa, mas tem que ser executada e com continuidade. Certo, amigo? É isso aí também. E esse dinheiro que está previsto aqui não resolve grande coisa, não. É muito pouco dinheiro para a formação de estoques, mesmo sendo aprovada aqui essa suplementação anunciada aí pelo presidente da Conab. Vamos ver. Sei que você tem que ir embora. Um assunto importante, está sendo aprovado hoje a isenção para o imposto de renda até R$5 mil para os brasileiros. Estão cantando aí, soltando fogos, né? De artifício, como se fosse São João, não sei o quê. Mas isso aí não é nada mais do que uma justiça social para aquilo que não vem sendo feito há muito tempo, que é a falta de correção da tabela do imposto de renda para todas as categorias. Ninguém está dando nada de graça para ninguém. Ninguém está fazendo nada. É um negócio que não foi feito durante anos seguidos, e agora está sendo entregue como a salvação da pátria. Mais um. E só entra isso no ano que vem, né, também? Não tem mais como entrar esse ano. Nesse ano não então, entra. Vai entrar mais defasado ainda do que já está. Não, já vai entrar defasado. É uma correção defasada que já é assumida com defasagem por um futuro próximo, que é o ano que vem. Infelizmente. Tchau, Silmar. Até amanhã. Boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã. Até amanhã.